Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do Escuta Aqui Faixa Branca e no episódio de hoje vamos falar sobre graus no jiu-jitsu. O que são os graus no jiu-jitsu? Mas antes, aquele recadinho básico de não deixar de se inscrever aqui no canal. Então se inscreve aqui embaixo no Jiu-Jitsu in Frames, deixe o seu like, estou aprendendo aí a fazer essa introdução. E se você curte podcast, também lembro vocês que esse episódio também está no podcast, bem como todos os episódios do Escuta Aqui Faixa Branca. Então, vai lá no podcast, o link tá aqui na descrição e é isso. Vamos ao episódio de hoje, que é o que são os graus no jiu-jitsu? Para quem está de fora do jiu-jitsu, pode dizer que o grau é um pedaço de esparadrapo na ponteira da sua faixa, e né, de fato é isso. Mas o grau tem um significado aí que pode ser muito maior do que só um pedaço de esparadrapo na ponteira da sua faixa. Então, conforme você vai evoluindo, o seu professor pode realmente te dar um grau. Da faixa branca até a faixa marrom, você pode receber no máximo 4 graus. Depois do 4º grau, você troca aí de faixa. Mas como é que funcionam os controles desse grau, né? Quem é que define isso? Cara, nada mais é do que o seu professor, a sua professora. Cada equipe tem um sistema aí de graduação diferente. Antes, o grau era unicamente dado aí de acordo com o seu tempo de treino, de acordo com a sua evolução. Então, o professor, sei lá, acordava um dia e falava, ele merece um grau. Mas as coisas foram mudando, né? E algumas equipes foram se profissionalizando. Então, existem algumas maneiras de você receber o grau. Ainda hoje, o grau pode ser dado por merecimento. Às vezes, o professor dá uma chuva de graus lá no final da aula, ele decide que alguns alunos merecem o grau, mas é um reconhecimento aí da evolução de cada um. Algumas equipes têm uma ficha de presença. O que significa isso? Conforme você vai indo nas aulas e você vai anotando lá que você foi, você precisa completar um determinado número de aulas para o seu professor dar o grau. Eu acho que essa é uma forma muito boa para os professores não se perderem mesmo, né? Porque às vezes a academia fica com tantos alunos que o professor começa a perder o controle. Então eu acho que essa ficha aí, na minha opinião, é uma ótima forma aí de determinar quando a pessoa merece o grau, digamos assim. E ainda depende da equipe, ela ainda faz uma avaliação, né? Depois dessa ficha de presença, tipo, chegou a determinado tanto de aula, vou fazer uma avaliação para ver se você merece o grau. Mas é uma coisa muito particular, muito individual de cada equipe. Então não existe um padrão para se receber o grau. Ainda existem equipes que nem trabalham com esse lance de grau, tá? Geralmente na faixa branca você vai receber o grau, mas aí começa a chegar na faixa azul tal e começa a ficar um pouco diferente. Eles só deixam a vida me levar, entendeu? Então não necessariamente na equipe que você tiver vai ter esse esquema todo de grau. Então eu acho muito importante você saber disso quando você chegar. Pergunta, não tem problema pergunta como é que funciona a distribuição de graus e tudo mais. Então eu acho que o mais importante é você saber como a sua equipe trabalha em relação a esse esquema aí de distribuição de graus, porque tem equipe que de verdade nem trabalha mais com isso. Geralmente na faixa branca sim, trabalham com os 4 graus e tudo mais, até para avaliar melhor o aluno, mas chega na faixa azul, na faixa roxa, às vezes o professor nem distribui grau, e não tem problema, porque você pode trocar de faixa sem ter graus, entendeu? Você só não pode passar dos 4 graus. Mas se você tiver um, se você tiver 2 ou se você não tiver nenhum, você também pode trocar de faixa. Então vai muito da forma com que o professor trabalha. Não tem problema perguntar, acho até legal, porque tem gente que fica esperando tanto. Porque realmente, assim, na minha opinião, é um incentivo pro aluno, sabe? Mas às vezes aquela equipe não trabalha com grau, então é muito importante você saber disso antes de ficar tipo, ai que saco, eu não tô evoluindo, eu não recebi grau. Pergunta, não tem problema perguntar, tá? Aí, como eu falei no início, você pode pegar no máximo 4 graus em cada faixa, da faixa branca até a faixa marrom. Porém, na faixa preta é diferente. A partir da faixa preta, não é mais o professor o responsável por entregar os graus e tem uma regra, realmente uma regra definida pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu, que é quem entrega o grau é a própria federação. Então, o faixa preta, do 1º ao 3º grau, para pegar o 1º grau, ele precisa de 3 anos de faixa preta. Aí, do 1º para o 2º, mais 3 anos. Do 2º para o 3º, mais 3 anos. Aí, depois do 3º até o 6º, o aluno precisa ter ficado, o faixa preta, no caso, né?
que ainda é aluno também, né, dependendo, às vezes não necessariamente ele é professor, ele precisa ter ficado 5 anos em cada grau para chegar até o 6º grau. E ainda existe o 7º e o 8º grau. No 7º grau, o faixa preta se torna faixa vermelha e preta, ou seja, faixa coral, e só pode ter recebido seu grau 7 anos depois de estar no 6º grau. E aí no 8º grau, o faixa preta, né, no caso faixa coral, recebe a faixa vermelha e branca, também faixa coral, depois de ter estado 7 anos na graduação anterior. E ainda há o 9º grau, que é a tão esperada faixa vermelha. O mestre será graduado depois de 10 anos da graduação anterior, ou seja, tem muito chão aí, né? Mas a pergunta final é: devo ficar esperando por graus? Cara, não necessariamente você deve ficar esperando por graus. Como eu falei, cada professor tem um critério diferente de avaliação, cada equipe avalia de uma forma diferente, então não deixe de perguntar. É muito importante você saber disso para depois você não ficar, tipo, se iludindo, entendeu? Porque às vezes você tá lá, sei lá, na faixa azul, e aí você tá 1 ano na faixa azul e não recebeu nenhum grau. Às vezes seu professor só não dá grau mesmo. Repare nos seus parceiros de equipe, mas também não deixe de perguntar, que eu acho que a conversa, né, é a melhor forma aí de você saber como funciona tudo e de não se chatear também. Mas eu acho muito legal, como eu falei, o esquema de graus, eu acho que incentiva o aluno, não tem problema nenhum você esperar, só se informe mesmo para você ter certeza de tudo, fechou? Nos falamos no próximo episódio, não deixem de se inscrever aqui no canal Jiu-Jitsu in Frames, segue a gente no Instagram que tem um monte de conteúdo por lá também e nos falamos no próximo episódio, até lá!